Dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 23 de agosto, sexta-feira. Um dia chuvoso de inverno no Rio Grande do Sul. Bom dia, Isis. Bom dia, Rosana. Marcelo, como é que tu tá? Tudo bem? Bom dia, Marisa. Como é que tá por aí? Hoje tem aula, Isis. Te liga aí. Daqui a pouquinho tem aula. 7h15. Bom dia, feituras finas. Esse é o Chico Buarque, Samba do Grande Amor. Samba de um grande amor. Mentira. Sensacional, né? A batida do samba não tem igual. É muito rica, né? Vamos lá então. Sexta-feira, dia de chuva aqui, né, Marisa? Tá chovendo. Bom dia, Mandalas. Cetra Mandalas. Que bacana. Então a gente está aqui, está estudando As Pegadas do Buda, editora Bodh Gaya, seguindo as pegadas do Buda. Thich Nhat Hanh, para quem está chegando agora, ele é um mestre zen vietnamita que faleceu há uns 2 anos, mais ou menos. Este livro é uma homenagem, esse livro já existia, mas essa edição aqui rosinha, assim, com esse tom rosado, é uma homenagem a ele, a passagem dele, né? O anterior tinha outra capa. Bom dia, Gracia. Então, notícias da paróquia. Daqui a pouquinho a gente tem encontro Yoga dos Sonhos, às 7h15, o pessoal que está trabalhando comigo a prática de meditação yoga dos sonhos e se reconectando com sua essência inconsciente. Bom dia, Rosana. Bom dia, Natalina. Capítulo 44, página 223. Os elementos se recombinarão. Certo dia, Merria falou ao Buda sobre a infelicidade de Nanda. Nanda é o irmão do Buda, né? Enquanto monge. Ele tinha contado ao monge o quanto sentia falta da sua noiva em Kapilavastu. Lembra que ele ainda está nessa, né? Ainda lembro do dia que carreguei a tigela do Buda de volta ao Parque Nigroda. Enquanto estava saindo, Janapada Kalyani, é a voz do Nanda falando, contando para o Merria. Janapada Kalyani, a esposa dele, né, a noiva, olhou em meus olhos e disse: volte logo, estarei esperando por você. Posso lembrar tão claramente o brilho de seus cabelos negros, roçando em seus ombros esguios. Bom dia, Ângela, bom dia, Carla. A imagem dela frequentemente surge durante minha meditação sentado. Toda vez que a vejo em minha frente, em minha mente, fico cheio de dor e saudade. Não estou feliz sendo monge. O monastério não é para todo mundo, né, gente? É para alguns. E é isso aí. E mesmo os que vão não funcionam também. Conheço muitos que não funcionam. Bom dia, Mauro. Mesmo os que vão continuam exercendo as mesmas práticas de hábitos que mantinham ali fora. Então não se enganem, não. Na tarde seguinte, o Buda convidou Nanda para ir caminhar com ele. Eles deixaram Jetavana e tomaram a direção de um vilarejo distante, localizado perto de um lago. Sentaram-se em um monte de cascalhos que invadia a água límpida e cristalina. Uma família de patos nadava lentamente, pássaros cantavam no alto dos ramos das árvores. O Buda disse: alguns dos seus irmãos disseram-me que você não está feliz vivendo a vida de um bico, não é verdade? Nanda ficou em silêncio.
Após um momento, o mestre indagou: você se sente pronto para voltar a Kapilavastu e preparado para assumir o trono? O jovem respondeu rapidamente: não, não. Eu já disse a todo mundo que não gosto de política. Eu sei que não tenho capacidade para reger um reino. Não quero me tornar o próximo rei. Então, por que você está infeliz sendo um bícono? Novamente, Nanda ficou calado. Você sente falta de Kalyani? O irmão de Siddhartha enrubesceu, mas não falou nada. O Buda disse: Nanda, há muitas moças aqui em Kosala tão lindas quanto Kalyani. Você se lembra da recepção que nós tivemos no palácio do rei Prasenajit? Você notou que qualquer daquelas moças era tão graciosa quanto Kalyani? O rapaz admitiu: talvez haja moças aqui tão belas quanto ela, mas eu só me importo com Kalyani. Nesta vida, somente uma Kalyani. Nanda, o apego pode ser uma grande barreira para a prática espiritual. A beleza física de uma mulher se desfaz tão certamente quanto a beleza de uma rosa. Você sabe que todas as coisas são impermanentes. Então o Buda ele não está dizendo para ele não ir, ou nem para ficar, nem para ir, ele só está lembrando dos ensinamentos. E depois a pessoa tem todos os elementos. Não, eu concluo o quê? Né? Então ele está lembrando, ó, tem isso, olhou para isso. A beleza física de uma mulher se desfaz tão certamente quanto a beleza de uma rosa. Você sabe que todas as coisas são impermanentes. Você deve aprender a penetrar na natureza impermanente de todas as coisas. Olhe, o Buda apontou para uma senhora idosa, que apoiada num cajado claudicava atravessando a ponte na floresta de bambus. O rosto da mulher era coberto de vincos. Aquela senhora, com certeza, no passado já foi uma beldade. A beleza de Kalyani também desaparecerá com o passar dos anos. Durante esse mesmo tempo, a sua busca por iluminação poderia trazer paz e alegria para esta vida e para as vidas futuras. Nanda, olha os dois macacos brincando naqueles galhos. Você pode não achar que aquela fêmea é atraente, com seu focinho longo e pontudo e seu rabo vermelho, porém, para o macho, ela é a macaca mais linda sobre esta terra. Para ele, ela é única, e ele daria a própria vida para protegê-la. Você pode ver que Nanda interrompeu. Por favor, não diga mais nada. Compreendo o que está tentando me dizer. Eu me aplicarei mais compenetradamente em minha prática. Então, ele pediu para ele se ligar, né? Mas, né? O Buda sorriu para seu irmão mais jovem. Preste especial atenção na observação da sua respiração. Porque na real, assim, gente, o Buda já sabia qual é que seria o desfecho disso. Mas o que ele estava tentando mostrar para o Nanda, para ele não seguir impulsos, né? Porque ele não tinha processos inibitórios. Né? Processo inibitório zero, assim, então ele vai seguindo impulso. Um é a beleza, outro é o amor, né? Não é ruim, entende? Ele não está dizendo que é ruim. Mas ele estava falando sobre outros aspectos. Então ele vai dizer para ele, observe as coisas, observe os estados impermanentes, observe que as coisas são fugazes, observe que as coisas são etéreas, elas vão se modificando. Então ele estava dando a real para tudo, assim, todo esse processo. Não era só sobre a beleza que ele estava falando, ou sobre o amor. E o Nanda tinha tendência a seguir impulsos. Né? Bom dia, Cris. Preste especial atenção na observação da sua respiração. Medite sobre o corpo, sensações, formações mentais, consciência e objetos da sua consciência. Então, sobre os 5 skandhas, né? Olhe profundamente. Então, os 5 skandhas, eles vão ver que são todos vazios. Sutra do coração. Olhe profundamente a fim de ver o processo do nascimento, crescimento e desaparecimento, ou seja, ver os aspectos de anicca, né? De impermanência. De cada fenômeno, de cada coisa que vai surgindo. Só que de cada coisa que surge, não é somente olhar para as coisas externas, né? Mas também para os marcadores somáticos, que se fala na psicologia. O que são os marcadores somáticos? Marcadores somáticos é um termo cunhado por Antônio Damasio, um português neurocientista, e que o Buda já falava sobre isso, né? Mas, enfim, né? O contemporâneo marcou. Então, quando a gente olha para os fenômenos externos, ele está olhando para a forma, está olhando para sensações e para sensações que surgem através da forma de coisas externas. Então, está chovendo, né? Agora, nesse momento aqui em Lajeado.
Tá frio e tá chovendo. É legal o barulho da chuva, tá uma chuva bacana, assim, uma chuvinha, sabe, um chuvisco de inverno, assim, gostoso. Está escuro lá fora. Aos poucos a luz do dia vai tomando conta. Então eu estou narrando dessa forma que é agradável. Então o marcador somático é um dia de inverno, eu me sinto bem porque eu estou vendo a chuva lá fora, estou percebendo ela batendo no lago ali que eu enxergo daqui, né, tem um lago ali atrás, e aí é tudo muito lindo, maravilhoso. Mas esse é o meu marcador somático. As emoções que eu vou percebendo no meu corpo, eu vou sentindo e vou sentindo, né, vou tendo sentimento sobre isso. Emoções é uma coisa, sentimento é outra. E aí o que acontece? Mas qual é o marcador somático para quem passou pela enchente? Quem teve a sua casa tomada pela enchente? Então houve um barulhinho de chuva. Será que essa chuva vai aumentar? Será que isso e aquilo? Entende? Então o Buda pede para o Nanda olhar para esses aspectos externos, fenômenos externos, em comparação com os fenômenos internos, que são os marcadores somáticos. Quais são os marcadores somáticos das emoções? Sudorese. Emoções são sempre inconscientes, gente. E sentimentos são sempre conscientes. Então, sudorese, batimento cardíaco acelerado, e que vai dizer, eu estou com medo. Esse é um sentimento. Entende? Às vezes as pessoas confundem emoções e sentimentos. Emoções são inconscientes, são manifestações fisiológicas. Aí o Buda diz, observe essas sensações, manifestações fisiológicas, que vão gerar o quê? Vão gerar um sentimento, medo da chuva, prazer, alegria, enfim, né? Vai ter uma formação mental, e eu vou ter consciência disso que está acontecendo ou não, né? Olha quanta coisa, né? Tudo isso vai fazer prática. Então, como é que eu pratico meditação analítica, né? Tá chovendo, eu vou observar isso. Deu sol, olha como eu me sinto. Então eu vou observando que os fenômenos, eu vou reagindo a esses fenômenos. Se houver qualquer coisa que você não compreenda, venha perguntar para mim, o Sariputra. Nanda, lembre-se de que a felicidade emanada da liberação é verdadeira, uma felicidade incondicional, que não desaparece ou é destruída. Aspire por uma tal felicidade. Então, quando ele está dizendo aqui, Nanda, lembre-se que a felicidade é emanada da liberação. Liberação do quê? Vocês se deram conta disso? Do que é a liberação? Liberação das minhas reações. As reações que eu tenho frente a essas situações. É claro que eu vou ouvir a chuva, vou ter prazer de ouvir a chuva nesse momento, assim, tal coisa. Mas eu vou também fazer um exercício, né? Não é a chuva. Porque se ela me causa prazer, para outra ela causa desespero, para outra ela causa frustração. Chuva demais para o agricultor é ruim, chuva de menos é ruim, né? De mais e de menos é ruim, né? E aí vai indo. Essa é a questão, não é a chuva. Então a liberação é a minha relação com o elemento externo e com os elementos internos. Aí ele diz, lembre-se que a felicidade emanada da liberação é verdadeira. Daí ela está livre. A mente está livre dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, lembrando, eu vou continuar sentindo prazer em ouvir a chuva. Mas eu estou livre daquilo. Quando não chover, está tudo bem. Entende? É essa a questão. O céu estava ficando escuro. O Buda e Nanda se levantaram e andaram de volta ao monastério. Jetavana agora mantinha uma vida monástica forte e estável. O número de bhikkhus vivendo ali atingiu 500. No ano seguinte, o Buda voltou a Vesali para a estação de retiros. O príncipe Lichavi havia transformado a grande floresta em um monastério. Eles construíram um duplo salão do Dharma coberto, o qual denominaram de Kutagara. Um certo número de construções menores foram espalhadas pela floresta de salgueiros. Os príncipes foram os patrocinadores da estação de retiro, que contou com contribuições generosas de Ambapali também. Bhikkhus por toda Magadha, e tão distante quanto Sakya, que é o lugar do Buda, né, reuniram-se para passar a estação de retiro ali com o Buda. Ao todo eram 600. Discípulos leigos viajaram para passar a estação chuvosa ali também,
a fim de receber os ensinamentos do Buda. Eles faziam oferendas diárias de alimentos e acompanhavam todas as palestras dadas. Certa manhã, no princípio do outono, logo que o retiro teve fim, o Buda recebeu notícias de que o rei Suddhodana estava em seu leito de morte. Ai, meu Deus, que susto que eu levei. Eu não tirei o som aqui, peraí. Gente. Agora não consigo tirar daqui da tela. Tirei. Levei um susto. O que está vibrando? Eu não tinha tirado aqui. Certa manhã, no princípio de outono, logo que o retiro teve fim, o Buda recebeu notícias de que o rei Suddhodana estava em seu leito de morte, em Kapilavastu. O rei mandara o príncipe Mahanama, seu sobrinho, como mensageiro para convocar o Buda na esperança de ver seu filho uma última vez. Diante do chamado especial de Mahanama, o Buda concordou em viajar de carruagem a fim de poupar tempo. Anuruddha, Nanda, Ananda e Rahula o acompanharam. Eles partiram tão repentinamente que mesmo os príncipes Lixava e Ambapalis não os viram sair. Após a partida da carruagem, 200 bhikkhus, incluindo todos os antigos príncipes do Han do clã dos Sakyas, começaram a andar em direção a Kapilavastu. Eles queriam estar com o Buda no funeral do seu pai. Então são vários dias de caminhada. Né? A família real encontrou o Buda nos portões do palácio. Mahapajapati conduziu-o diretamente para os aposentos do rei. Mahapajapati é a mãe dele, né? O rosto do rei, pálido e fosco, iluminou-se quando ele viu o filho. O Buda se sentou no leito e colocou a mão do rei, o rei na sua. Ele, agora com 82 anos, estava magro e frágil. Durou bastante para aquela época. Né? O Buda também vai morrer com 80 e tantos. O Buda disse: Pai, por favor, respire gentil e lentamente, sorria. Nada é mais importante do que a sua respiração neste momento. Nanda, Ananda, Rahula, Anuruddha e eu vamos respirar junto com você. O rei olhou para cada um deles. Ele sorriu e começou a seguir a sua respiração. Ninguém ousou chorar. Após um momento, o rei olhou para o Buda e disse: Vi claramente a impermanência da vida, e que se uma pessoa quer felicidade, deveria não se perder numa vida de desejos. A felicidade é obtida por se viver uma vida de simplicidade e liberdade. Aqui, gente, é importante... a frase mais importante não são desejos, é não se perder. Porque um desejo é bom, novamente, tem desejo ruim e desejo bom. Tá? Desejo Trishna e desejo bom. Né? Trishna é o ruim, que é o desejo, nesse caso, que é o desejo de apego, o desejo de possuir coisas, pessoas, e se tu não tiver, tu morre, tu faz de tudo, tu rouba, tu corrompe, tu faz, né? Ou se aquela pessoa te deixa, tu fica enlouquecido porque tu não pode viver sem ela, ou, enfim, desejo nesse sentido. Não se perder e não se deixar levar. Mas não significa que a gente não tem que ter desejo. O desejo de estar aqui, o desejo de reencontrar seu filho, e essas coisas. Né? É muito claro isso, né? Só que não é claro para quem tem problemas de depressão ou ansiedade, ou para quem está passando por, ou para quem tem problemas de fruições assim, psicológicas. Não é claro para essas pessoas. É claro para as pessoas que têm uma relação natural com a sua psique. Para outras, não. Né? E para a gente também. Quantos desejos a gente tem que a gente não consegue deixar de desejar? A rainha Gotami disse ao Buda: nesses últimos meses, o rei viveu muito frugalmente. Estava realmente seguindo o seu ensinamento. O seu ensinamento transformou as vidas de cada um de nós aqui. Ainda segurando as mãos do rei, o Buda falou: Pai, olhe profundamente para mim, para Nanda e Rahula. Olhe para as folhas verdes no ramo do lado de fora da janela. A vida continua.
Assim como a vida continua, é o mesmo com você. Você continuará a viver em mim, em Nanda e em Rahula, e em todos os seres. Este corpo provisório surge dos 4 elementos, os quais se dissolvem apenas para se recombinarem novamente. Então, os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar, né? E eles se dissolvem no elemento espaço. Pai, não pense que devido ao fato de seu corpo estar desaparecendo, que a vida e morte pode nos amarrar. O corpo de Rahula também é o seu corpo. O Buda fez sinal para Rahula aproximar-se e segurar a outra mão do rei. Um sorriso amoroso surgiu na face do rei moribundo. Ele compreendeu as palavras do Buda e não tinha mais medo da morte. Os conselheiros e ministros estavam todos presentes. O rei pediu que se aproximassem e com uma voz débil disse: durante meu reinado, com toda certeza eu admoestei e importunei. Antes de morrer, peço o seu perdão. Os conselheiros e ministros não puderam conter suas lágrimas. O príncipe Mahanama ajoelhou-se diante da cama dizendo: Majestade, você foi o mais virtuoso e justo dos reis. Nenhum de nós tem qualquer motivo de perdão com relação a você. Mahanama prosseguiu: humildemente eu gostaria de sugerir que o príncipe Nanda agora deixe a vida monástica e retorne a Kapilavastu para ascender ao trono. Todo o povo ficaria feliz em ver seu próprio filho como rei. Eu prometo auxiliá-lo e apoiá-lo com todo o meu ser. O Nanda se apavorou, né? Nanda olhou para o Buda como se suplicasse ajuda. A rainha Gotami também olhou para o Buda, que falou suavemente: Pai, ministros, por favor, permita-me compartilhar meu modo de ver essa questão. Nanda ainda não possui inclinação ou habilidade para servir como um regente político. Ele precisa alguns anos mais de prática espiritual para estar pronto a assumir tal tarefa. Rahula tem apenas 15 anos e é jovem demais para ser rei. Creio que o príncipe Mahanama é o mais qualificado a se tornar rei. Ele é um homem de grande inteligência e talento, assim como um homem de compaixão e entendimento. Além disso, tem servido ao rei como conselheiro-chefe pelos últimos 6 anos. Para o bem da família real, para o bem do povo, peço que o príncipe Mahanama aceite esta difícil responsabilidade. Mahanama juntou as palmas das mãos e protestou: temo que meu talento esteja muito aquém do que é requerido de um rei. Por favor, majestade, senhor Buda e ministros, escolha alguém melhor qualificado do que eu. Então só aí ele já mostra, né, que ele era qualificado. Né? Os demais ministros votaram pela aprovação da sugestão do Buda. O rei também balançou a cabeça em aprovação e chamou Mahanama para o seu lado. Ele pegou a mão do príncipe e disse: todos nós depositamos nossa confiança em você. O próprio Buda confia em você. O meu sobrinho e eu ficaria honrado e feliz de passar-lhe o trono. Você continuará a nossa linhagem por uma centena de gerações. Então, aqui eu errei a frase, porque eu errei a vírgula. O próprio Buda confia em você, meu sobrinho, vírgula. Então, o Mahanama é sobrinho, né, ele é filho do, não lembro de quem, não lembro o nome do rei. Mahanama inclinou-se, submetendo-se aos desejos do monarca, mas fica tudo na família. Né? Eu não vou dar spoiler, mas mais adiante tudo vai mudar. O rei sentiu-se confortado. Tá, vamos parar por aqui, porque já deu o horário, agora que eu vi. Então tudo isso é importante na literatura. O Thich Nhat Hanh vai construindo o cenário assim para mostrar como é que está sendo conduzindo todo esse lugar que o Buda estava, né? E por que as coisas vão acontecer como aconteceram. E isso tem registros históricos, não é? É como a gente estuda ali, como é que Roma caiu, como é que, entende? Vai acontecer isso, vai acontecer que as coisas vão ser. Então ele vai construindo, ele vai mostrando, ó, as peças foram se encaixando dessa maneira. Porém, vou fazer uma prática.
Coloquem o corpo numa postura natural para hoje. Alongando o pescoço, as costas. Talvez fazendo pequenos movimentos, ajustando a postura. Pequenas inspirações. Ouvindo os sons à sua volta. Talvez procurando perceber como você reage a esses sons. Se mudou alguma coisa no corpo, ou se surgiu algum pensamento, memória ou sentimento. Se surge alguma lembrança com algum som. E dessa forma você vai passando para os outros sentidos. Quando você esgotar todos os sons, essa é uma prática que eu recomendo. Ouve cada som isoladamente. Observe o que sente, o que traz de memória, o que traz de pensamentos. Quando a mente dispersar, muda de sentido, talvez os cheiros. Novamente observa se surge algum cheiro e como você reage. Quais são as emoções, são as reações físicas, fisiológicas do corpo. Talvez tensão, talvez repouso. Qual o sentimento? Prazer, medo, alegria. Quando esgotar os cheiros, você pode passar para as sensações táteis da pele. Do gosto na boca. E assim por diante. Observando sempre essas relações dos fenômenos externos e internos, o que surge de emoção e sentimento, e ao mesmo tempo observando que eles surgem, se realizam e desaparecem. Isso é muito importante a gente ver essa impermanência. E quando surge, realiza e desaparece, o que surge, realiza e desaparece? Quem surge, né, se realiza e quem desaparece? E se ele desaparece, continua existindo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês e até segunda-feira, um bom final de semana, uma boa sexta, um bom tudo assim.